E aí galera, tudo bem com vocês? Esse é mais um daqueles vídeos que eu faço recorrentemente para falar do elenco do Cruzeiro. E aqui vocês podem ver todos os atletas que nesse momento estão à disposição do técnico Mozart, né? São 37 peças disponíveis, né? Ou 37 bolinhas pro bingão do Mozart. Para vocês entenderem alguma lógica nessa montagem aqui, esse time está organizado num esquema de um 3-4-3, né? Que aparentemente é o que o Mozart pretende fazer agora. E para falar por posição, né? No gol, o Fábio sempre foi o titular com o Mozart. O Denis e o Vinícius são opções. A situação do Lucas França tá meio indefinida até o momento que eu faço esse vídeo. Na zaga, na última partida, nós tivemos Ramon, Rodolfo e Brock, que parece ser o trio de zaga ideal na cabeça do técnico. Aí a gente já tem dúvida se o Rodolfo vai poder jogar a próxima partida por questão física. E tanto o Brock quanto o Ramon, sempre que estiveram 100%, eles foram titulares, tá? As partidas que eles ficaram no banco foi apenas quando estavam voltando de lesão. O Paulo não tem sido utilizado há algum tempo pelo nosso treinador. O Joseph e o Everton também. O Everton tá machucado, o Joseph é por opção mesmo. Na ala direita, sempre que teve à disposição, o Cáceres foi titular, mas o Cáceres tá meio zicado, né? Teve alguns problemas, primeiro uma inflamação no ouvido, depois uma torção de tornozelo, e por isso mesmo o Norberto foi até mais utilizado que o paraguaio. O Giovani não jogou nenhuma vez, e lá na esquerda, sempre que o técnico usou um esquema com 3 zagueiros, ele optou pelo Felipe Augusto fazendo o papel de ala, tá? O Jean Vitor e o Matheus Pereira jogam na linha de 4. Essa linha aqui de meio campo foram os caras que jogaram a última partida, né? O Norberto na direita, o Felipe na esquerda, Lucas Ventura e Rômulo como volantes. E para explicar aqui, eu coloquei os volantes que fazem mais o papel de um primeiro homem de meio campo, né? O Flávio, o Matheus Neres e o Henrique também nessa função. E aqui eu já coloquei os meio-campistas de mais chegada no ataque na cabeça do técnico, tá? Porque foi o próprio Mozart que falou que o Adriano para ele é um volante de mais chegada no ataque, sendo que ele era utilizado como primeiro volante pelos antigos técnicos, né? Ariel Cabral, Giovanni Piccolomo e o próprio Marco Antônio, na ótica do técnico, também são esse segundo volante. Aqui nós temos Bruno José, Wellington e o Keké, que seriam opções como esse atacante pela direita. O Marcinho, que apesar de ser um meia, fez algumas vezes esse papel mais à esquerda. Claudinho, que foi titular numa partida como ponta. O Stênio e o Dudu, que também caem mais por aqui. Botei o Rafael Sobis no meio do caminho, porque ele foi utilizado várias vezes no comando de ataque, jogando muito mal, mas pode também ser essa opção de lado. E aqui os caras que são mais centroavantes mesmo, né? Bissoli, Thiago Moreno e o Zé Eduardo, que essa semana deve passar aí pela reavaliação sobre o seu problema cardíaco. Então eu vou tirar nesse momento os jogadores que o Mozart não colocou em campo nenhuma vez, seja por questão física ou por opção dele, tá? O Zé Eduardo tá afastado por causa do problema cardíaco. O Keké chegou ao clube machucado, né? Então ainda vai demorar um tempo até estar à disposição. Aqui entre esses atacantes pela esquerda, o Dudu entrou na partida contra o Remo apenas. O Stênio não entra há muito tempo em campo. E o Claudinho, desde aquela partida que ele foi titular contra o Avaí, não apareceu mais nos relacionados. Eu vou tirar o Stênio aqui porque ele tá jogando lá pelo Sub-20. E pra gente já ir limpando o campo aqui das alternativas, né? O Marco Antônio não foi utilizado em nenhuma partida pelo técnico. O Giovani jogou algumas. O Ariel Cabral também teve oportunidade. Adriano foi titular só uma vez, mas jogou. O Rômulo é o volante de saída que mais vezes foi titular. E entre os primeiros volantes, o Matheus Neres não jogou nenhuma vez, tá? Desde que o Felipe Conceição foi embora, ele só foi relacionado para 2 jogos, mas não pisou no campo. O Lucas Ventura e o Flávio jogaram algumas e o Henrique também não jogou por questão física. Na esquerda, que o Matheus Pereira e o Jean Vitor jogaram alguma coisa com o técnico. Na direita, o Giovani não jogou nenhuma porque tá machucado. E entre os zagueiros, eu vou tirar o Everton também porque ele tá lesionado, tá? Então vamos deixar o Everton de fora aqui, ele que também não joga há um tempo. E acho que já podemos tirar os goleiros também, porque todo mundo sabe que o Fábio é o titular absoluto na posição. Essa aqui é a base que o Mozart mais utilizou de time, né? Considerando esse esquema 3-4-3, porque em mais de uma oportunidade o Mozart falou em entrevistas coletivas que esse é o esquema tático que ele entende ser mais adequado para o elenco que ele tem à disposição. E mesmo achando que o trabalho dele até o momento é muito ruim, eu consigo entender a lógica para ele dar uma sequência para essa formação, quando a gente considera que o Cruzeiro tem aqui 2 zagueiros canhotos, né? O Eduardo Brock, que tem sido titular com ele. Mesmo que eu ache o Paulo um jogador que tem bem mais qualidade, bem mais potencial, ele
tem dois zagueiros muito altos para fazer esse papel de um zagueiro por dentro, e normalmente tem optado pelo Rodolfo por causa da experiência. E aqui a gente tem também a opção do Ramon, que é o único desses zagueiros do Cruzeiro que já jogou em todas as posições da defesa, tá? O Ramon fez partida como zagueiro pela direita, como zagueiro central e jogou também pelo lado esquerdo do campo. Inclusive eu já vou aproveitar para tirar o Joseph aqui de consideração, porque naquela partida contra o Brasil de Pelotas, o Mozart usou o Ramon pelo lado esquerdo, ele não tinha o Brock que estava machucado, e quem jogou como zagueiro aqui pela direita foi o Rômulo, não sei se vocês lembram disso. No primeiro tempo foi o Matheus Barbosa, né, que inclusive já foi negociado, foi embora do Cruzeiro, e no segundo tempo o Rômulo jogou como um zagueiro pela direita, com o Léo Santos centralizado, e naquela ocasião o Ramon pelo lado esquerdo. Mas parece ter sido uma circunstância de partida mesmo, porque sempre que possível o Ramon joga aqui na zaga e o Rômulo no meio. O cara que ele mais utilizou como esse primeiro volante aqui foi o Matheus Barbosa, que eu acabei de falar, e ele já foi embora do Cruzeiro, né? Em segundo lugar o Lucas Ventura, mas quem começou jogando como primeiro volante pro Mozart foi o próprio Flávio. Nas duas primeiras partidas o Flávio foi titular e perdeu posição porque não estava bem. E como o Nonoca teve essa lesão no último jogo, pode ser que o Flávio retome aqui essa condição de titular. E para tentar balancear um pouco as opções de elenco aqui, eu vou colocar o Adriano como se fosse também uma alternativa de primeiro volante, porque ele é. Se o Mozart enxerga diferente é porque o Mozart tá com algum problema de visão, né? Porque o Adriano jogou muito bem pelo Cruzeiro como um primeiro volante, tanto na época do Filipão quanto na época do Conceição. Ele não é um meia, um armador, ele é um volante de fato que inicia a jogada também porque tem um bom passe. E aqui por uma questão de característica, eu vou colocar o nosso amigo Dudu como uma opção aqui do lado direito, porque segundo, né, disseram, ele pode jogar em qualquer posição do ataque, e como a gente sabe, o jogador que joga em todas normalmente não joga bem em nenhuma, né? Porque dessa forma o Cruzeiro tem aqui três atacantes que tem como maior característica a velocidade, que são Bruno José, Wellington e Dudu, e três que são mais meia atacantes, né? Marcinho, Claudinho e Sobis, deixando ainda como opção três camisas 9 de fato, né? Bissoli, Thiago e Moreno. E olhando dessa forma para as alternativas que a gente tem para cada setor, eu entendo e até concordo com o Mozart que realmente o Cruzeiro tem um elenco bem montado para jogar nesse esquema. O problema é que por uma série de questões, né, que vão aí de atrasos salariais, de problemas internos, de falta de confiança na própria diretoria e falta de qualidade no trabalho da comissão técnica, a gente não tem conseguido ver no campo bons resultados propiciados nem por esse esquema e nem por qualquer outra formação tática. E mesmo que a gente tenha problema com um ou outro jogador que não considere um cara bom o suficiente para jogar pelo Cruzeiro, não dá para dizer que não tem qualidade aqui. Pro nível de Série B, eu sigo achando que esse elenco do Cruzeiro tem sim boas condições de disputar. Agora, para fechar o vídeo e não ficar muito longo, vamos tentar aqui encontrar uma ideia de time titular do Cruzeiro para esse jogo de sexta-feira contra o Londrina. Tentando fazer esse exercício, né, de estar na cabeça do Mozart e tentar montar aí o bingão. Como zagueiro pelo lado esquerdo, eu prefiro o Paulo, mas todo mundo sabe que quem vai jogar é o Brock mesmo, né, porque o técnico tem optado por esse atleta, e devido ao Rodolfo ter sentido um problema no último jogo, provavelmente não vai ser titular. Então aqui não tem muita conversa, o Léo Santos entra na vaga do Rodolfo e a gente tem os três zagueiros. Na ala direita, em tese, o Cáceres já está à disposição, né, ele ficou no banco no último jogo, o Cáceres é melhor que o Norberto, acho que ninguém tem dúvida disso. Na esquerda, entre Matheus Pereira, Jean Vitor e Felipe Augusto. Eu gosto muito do futebol do Matheus, mas acho que para esse momento, o mais interessante é a gente dar minuto pro Jean Vitor, que foi um cara que chegou recentemente, que tem uma qualidade na bola parada, e eu quero ver mais desse camarada em campo para ver se ele justifica essa contratação. Felipe Augusto, convenhamos que é um cara que apanha muito da bola, e eu deixaria o Matheus aqui no banco nesse momento e gostaria de ver o Jean. Entre os volantes, a gente tá sem o Nonoca, provavelmente, né, por causa da lesão no último jogo, então seriam Flávio ou o Adriano, e como esse volante de mais saída, Rodolfo, Ariel Cabral e Giovani, Ariel, Deus me livre, então vamos deixar aqui essas disputas. Como atacante pela direita, a gente tem Bruno José, Nem e Dudu. Vou tirar o Dudu porque, assim, convenhamos que ele não fez nada que justifique, né, essa condição de titular. E aqui do lado esquerdo, Marcinho, Claudinho e Sobis. Bom, vamos tirar o Claudinho aqui, porque nem relacionado ele tá sendo, né, então convenhamos que a chance dele iniciar jogando é muito pequena. Pro comando de ataque, o titular na última partida foi o Thiago, que conseguiu criar algumas jogadas de ataque, mas perdeu 3 chances boas. E justamente por ter perdido essas chances, eu entendo que o Thiago deve voltar pro banco nesse momento, né? O Marcelo Moreno provavelmente vai ser o titular, até porque ele só saiu do time pela questão pessoal com a esposa dele, né, que teve um problema de saúde. Não fosse isso, o Moreno estaria jogando como titular do time. Acho que ninguém tem dúvida disso. O Bissoli também é uma alternativa natural por aqui, e como a ideia é tentar entrar na cabeça do Mozart, né, se o Bissoli não foi titular nem quando ele não tinha o Moreno, o Bissoli deve começar no banco. Sobis e Marcinho eu acho que cabe a gente ter uma conversa, e o Wellington eu acho
acho muito difícil ele ser titular nesse momento por causa do longo período parado, né? Eu acho que o Wellington Nem tem que ir entrando nas partidas de forma recorrente até dar indícios de que tá pronto para jogar pelo menos 45 minutos. Até esse momento ele tem sempre entrado na reta final dos jogos e mesmo que prove que tem mais qualidade técnica que a maioria, ele não tem conseguido produzir nada de muito efetivo. Então eu seguiria deixando o Wellington Nem como alternativa para o segundo tempo. Aqui no meio campo entre Giovani e Rômulo, eu acho até que o Giovani é um jogador que pode oferecer mais para o Cruzeiro no que diz respeito à qualidade com que essa bola chega no ataque. Mas o Giovani tem esse problema físico notório, né? E o Rômulo tem aquele fator de que tá compondo com a diretoria. Então ele vai ser titular do time, não tem nenhuma dúvida disso. E aí restaram aqui duas questões, né? Entre Adriano e Flávio, eu acho o Adriano um jogador melhor, tá? Mas como o técnico falou que na cabeça dele o Adriano não é primeiro volante, então provavelmente ele fica no banco e o Flávio vai como titular. Entre Marcinho e Sobis, acho que todo mundo que tem visto o jogo do Cruzeiro vai concordar que o Marcinho tem produzido muito mais, só que o Rafael Sobis traz consigo a liderança interna, essa força lá dentro do Cruzeiro, então ele não vai sair do time, aí daria ruim pro Marcinho. E acho que todos concordamos também que não pode tirar o centroavante nesse time, a gente não pode ter o Rafael Sobis jogando como um cara mais avançado, que ele não consegue fazer isso. Aí você me pergunta, mas Emerson, não tem uma forma de botar o Marcinho pra jogar junto com essa galera aí? Até tem, e aí vai o meu momento viagem de ácido, que nem é tanta viagem assim, tá? Seria utilizar o nosso amigo Bruno José como ala pela direita, e vale pontuar que na época de Internacional, o Bruno José já jogou inclusive como lateral direito, não como um ala, como lateral mesmo, na linha de 4 defensiva. Não é a posição original dele, mas é um cara que se dedica muito, que tem velocidade e que faz pouco gol. E até considerando esse fator, eu não acho que seja um absurdo botar o Bruno José para ocupar toda essa lacuna, né? Porque ele tem pulmão para isso. E se o técnico faz isso com o Felipe Augusto na esquerda, que é um jogador muito pior que o Bruno, eu acho que o Bruno aqui na direita pode qualificar o setor. Com essa mudança, você consegue colocar o Marcinho, o Sobis e o Moreno jogando juntos, possivelmente, inclusive, montando um esquema em que o Marcinho é um meia de ligação e você tem dois atacantes, né? O Sobis se movimentando mais e o Moreno fazendo mais às vezes aqui de um centroavante mesmo. E quem vai ocupar aqui essa lacuna do lado direito é o próprio Bruno José. Ô Emerson, mas o Cáceres é um bom jogador. É verdade, eu também acho que o Cáceres é um bom jogador. E por isso mesmo eu considero que ele pode ser um zagueiro pelo lado direito e dessa forma sairia o Léo Santos ou o Ramon. Eu vou tirar o Léo Santos porque é aquele que o técnico parece não ter tanta confiança. O Ramon se tornaria um zagueiro por dentro e o Cáceres o zagueiro pela direita, com o Bruno fazendo aqui a ala. E o que a gente tem nesse esquema tático? Uma possibilidade de variação na formação sem o técnico precisar substituir ninguém. Porque se você está jogando contra um adversário que tem um falso 9, então você fica com muito zagueiro marcando nenhuma referência, você pode tranquilamente puxar o Cáceres e o Jean para fazerem uma linha de 4, deixa o Brock e o Ramon como dupla de zaga, Bruno José como ponta direita, Rafael Sobis na esquerda e Moreno no ataque. Pronto, você tem aqui um 4-2-3-1 ou um 3-5-2 ou um 3-4-3 de acordo com o gosto do freguês. Você tem aqui com essas peças do elenco uma alternativa tática que não é nenhum absurdo. Todos esses jogadores já fizeram esse papel na carreira, tá? Nós não estamos inventando a roda aqui não. E para quem escalou Ariel Cabral de zagueiro pelo lado esquerdo num esquema com só 2 zagueiros, isso aqui é fichinha. E acho que com essa ideia de time a gente conseguiria conciliar os melhores jogadores disponíveis, pelo menos que tem mostrado isso nos últimos jogos, porque deixar o Marcinho no banco me parece uma temeridade. O próprio Marcelo Moreno também, que fez aqueles 2 gols contra o Botafogo, inclusive nos últimos 6 jogos, aquele foi o único jogo que a gente fez gol. Mantém aqui os peixes do técnico, né? O Rafael Sobis e o Rômulo que não podem sair, deixa lá o Brock na zaga, que é uma alternativa que ele parece gostar. E pra galera que diz que o grande problema do Cruzeiro é que usa muito jogador da base, né? Nesse esquema tático aqui nós temos um total de 0 jogadores da base do Cruzeiro. Então com esse time aqui nós certamente vamos voar. Qualquer coisa abaixo de 20 vitórias seguidas vai ser pouco, tá? Então eu vejo aqui uma alternativa de time, gostaria de saber o que vocês pensam disso, porque tentando trabalhar com os conceitos do Mozart, me parece que ele pode montar um time melhor do que tem feito nas últimas partidas. Se gostou do vídeo também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, que amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!